Oiê! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos testar esses marcadores da Touchmark. Eu acho que é assim que se pronuncia. E eu comprei eles pela Shopee num preço assim super baratinho e veio 48 cores. Ele tem duas pontas, sendo uma chanfrada e a outra fina, tipo canetinha normal. Bom, e além do preço, que foi uma pinchincha pra mim, eu gostei bastante da seleção de cores que veio. E sinceramente eu estava me coçando pra fazer logo a análise SWOT, que é como se fosse uma catalogação das cores. Então eu vou preencher essas bolinhas com seus respectivos números e cores. E isso eu tenho grandes benefícios que eu já vou explicar pra vocês. Antes eu queria dizer que eu comecei separando primeiro por cor, então eu tentei fazer um degradê, porque se eu fosse pelos números, e isso é uma coisa que me deixa totalmente delulu das ideias, tipo, eles colocam o número 1 como um vermelho vivo, e depois eles colocam o número 5 como um azul marinho royal, eu não entendi. Então fica aqui esse apelo para as marcas, por favor, melhorem. Então por esse motivo eu preferi separar por cor e não por número, porque senão também ia ficar 1, 3, 9, 12, 15, enfim, não ia ficar legal. E vamos ao benefício que eu disse ali no começo, que é isso me ajuda a visualizar melhor tons e cores para fazer, por exemplo, um degradê legal. Também me ajuda a identificar quais tons harmonizam entre si, e também eu preciso saber qual tom é mais fechado, mais aberto, tem uma diferença, assim, sabe? O que, se tivesse separado, eu demoraria mais tempo ainda para tentar entender qual é a diferença entre esses tons. Então, fazer dessa forma me ajuda muito. Agora eu me pergunto, será que só eu sou assim? E fala sério, gente. Olha só que belezinha que ficam essas cores juntas. E como eu disse, eu amei a seleção de cores. Eu achei todas impecáveis. E não fica aquele aspecto de marcador barato, sabe? Todo cheio de manchas e marcas. Enfim, eu amei isso aqui, porque todas ficam muito bem homogêneas. E como eu disse, eu amei a seleção de cores desse kit. Principalmente ali aquele verde 48, que, gente, parece um verde alienígena. Então, essa é a situação que está a minha mesa. Eu coloquei esses papéis aqui para que a tinta não manche a minha mesa quando eu abrir as canetas. Enfim, tudo bem. Só uma pausa para dizer o tanto de folha de rascunho que eu tenho. E, gente, isso aqui não é tudo, porque tem, tipo, muito mais aqui. Francamente. Ok, então agora temos o primeiro ponto negativo dessas canetas. Eu não sei se é pela primeira vez que eu tô usando elas, e talvez isso com o costume, com o tempo, na verdade, pare de acontecer, mas conforme eu ia abrindo elas pra fazer a análise SWOT, elas simplesmente espirravam a tinta por todo lado. O bom é que, como elas são à base de álcool, então eu tinha uma acetona aqui perto, mas também álcool 70 também ajuda a remover, mas é claro, depende da superfície, né? Tipo assim, uma mesa de madeira ou superfícies lisas, tira tranquilo. Agora, se espirrar na parede ou mesmo no papel, meu filho, já era. E baseado nessa experiência, eu vou deixar já aqui uma dica pra vocês. Toda vez que eu vou mexer com marcadores, eu sempre uso alguma coisa pra proteger a folha de baixo ou mesmo a base no que você estiver desenhando. Porque os marcadores é normal de manchar para a parte de trás da folha e, consequentemente, também manchar o que tiver embaixo dela. Então eu sempre uso uma base, um papel ou enfim, qualquer coisa para proteger e não sujar tanto. Guilherme, mas não posso usar tipo um papel mais grosso? Sim, você deve usar um papel mais grosso para marcadores. Mas é que assim, eu tô usando aqui um 150. Não é ruim, mas também poderia ser melhor. Enfim, de qualquer jeito, gente, usa. Prevenir é melhor do que remediar, né? Então eu comecei estreando aqui a cor azul, esse azul bebê, e vamos então para as primeiras impressões. Bom, eu notei que ele expande um pouco a tinta, mas assim, não é nada que desclassifique esse marcador e diga, nossa, você é um porcaria. Não é bem assim, porque até marcadores como os da Cis também expande um pouquinho, então isso é normal. Mas antes de fazer essa borboleta, eu também fiz alguns outros testes e eu notei que em volta da tinta ficava uma mancha meio de outra cor, como se fosse uma cor mais clara. Eu imagino que isso seja efeito do álcool. Ou talvez porque elas são novas e, de repente, até com o uso, isso pare de acontecer. Um dos testes que eu ainda não tinha feito era de usar um marcador mais claro por cima de um mais escuro. E por quê? Porque, geralmente, nos marcadores mais baratos, tem um efeito meio de despigmentação quando tentamos fazer um degradê, por exemplo. Sim, esse efeito acontece aqui, mas ainda assim acaba sendo mínimo e fica mais como um detalhe mesmo, então não é nada que estrague sua pintura. Agora eu tenho que ser sincero com vocês. Eu não gostei do que eu fiz agora. Eu não sabia o que eu tava fazendo em minha defesa. E, gente, eu não sei, tava ficando um efeito tão legal, tipo, meio que vitral, sabe? E eu acho que com esse azul mais escuro eu não gostei, não.
E aqui eu me arrependi ainda mais, só que já não tinha mais volta. Então eu comecei a fazer essas linhas, agora eu vou ter que terminar. Mas, gente, tava ficando legal, né? Comenta aí, me fala o que você achou. Tá bom, vai. Talvez agora essa borboleta não esteja tão feia assim. Mas eu acho que sem esses traços azuis ainda ficaria melhor, né, gente? Mas enfim, comenta aqui ainda o que você achou, quero muito saber. E esse é o resultado final da borboleta. Assim, eu gostei, não esperava menos, mas também não esperava muito. Então tá ali no meio termo. Eu gostei, eu dou um 7 pra essa pintura e 8 pra esse primeiro teste dos marcadores. E um detalhe, olha só como a tinta transpassou. E vamos então para o segundo teste. E sim, meus queridos, uma outra pintura. Surpresa pra vocês. Eu desenhei aqui esses morangos porque, primeiro, eu gosto muito de morango. E segundo, eu queria muito, muito mesmo pintar morangos com marcadores. E olha só que oportunidade perfeita, né não? Deixa eu aproveitar aqui o momento e contar pra vocês da minha história com os marcadores, que, surpresa, eu nunca gostei de marcadores, até 2021 também. Na verdade, gente, até eu me tornar o artista que eu sou, eu fui contra muitas coisas. E eu aprendi a gostar também de muitas coisas. Assim como a moda, assim como marcadores, arte digital e um tanto de outras coisas. Eu tive muitos preconceitos de, é um material muito fácil. Assim, no sentido de não precisar ter muito esforço. E também eu pensava, caramba, como é que pode uma arte com canetinhas ficar legal? Tipo assim... E assim, eu fazia artes com lápis de cor, então era um pouco mais esforçado. E pra mim, isso valia muito mais. Nossa, assim, são pensamentos que eu tenho até vergonha de assumir que eu já tive, tá? Graças a Deus, isso já passou. Tanto é que hoje eu amo marcadores, eu amo moda e eu amo um monte de outras coisas que antes eu não gostava. Quer dizer, arte digital, ainda tô ali no processo, tá? Brincadeira, gente. Quer dizer, às vezes não. Bom, acho que agora eu já posso dizer que nessa parte da pintura, eu estava ali no limbo. O mais chamado, eu não sei o que eu faço, gente. Essa é a verdade, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Porque as técnicas que eu usei pra pintar esse morango não estavam dando muito certo. Comecei a ficar preocupado, mas eu botei fé. E aqui vocês estão vendo que eu tô usando uma caneta que não faz parte do kit. Gente, eu tive que fazer isso. Era salvar ou salvar. E assim, não que isso vai interferir, é culpa das canetas que não deu certo. Não. Na verdade, eu mesmo que errei porque eu não sabia o que eu tava fazendo. Então relevem o uso dessa caneta branca gel. Porque, na verdade, foi ela que me salvou e não ela salvou a caneta. Enfim, vocês entenderam, né? Então, depois que eu vi que aquele morango não tava dando muito certo, eu parti pro outro pra tentar descobrir no que eu errei no primeiro que eu poderia ajustar nesse segundo. E assim, né, olhando agora, não parece que tá tão feio. Ou não parece mesmo que tá feio, ou que, sei lá, vai ficar estranho. Na verdade, eu achei até bonita essa parte aqui, esse frame. Mas, gente, eu errei de novo. E eu não entendi ainda no que foi. Por exemplo, vocês podem notar que no primeiro morango, eu comecei pelas pintinhas dele, pelas sementes. E eu achei que talvez o amarelo tinha ficado estranho. Junto com tudo ali, virou uma farofa. E eu achei que foi isso o problema, mas... eu acho que não, porque eu fiz isso. Eu me estressei e eu passei o vermelho em tudo. Gente, desculpa. Os pensamentos intrusivos falaram mais alto. E como diz o ditado, se está na chuva é pra se molhar. Só que, gente, essa chuva me trouxe na enxurrada a solução. Eu comecei a fazer então as sombras, depois do vermelho. E isso me ajudou muito a entender como é que estava funcionando a luz e a sombra do morango. E digo mais, isso também me mostrou que as pintinhas, no caso as sementes do morango, deveria vir por último. Enfim, talvez porque eu tinha essa caneta branca gel pra me ajudar com isso, mas pelo menos isso funcionou, né? Olha a diferença, coitado desse morango, gente. É o morango fundo da caixinha, é aquele coitado pobre esquecido. Nossa, que humilhação pro coitado. Mas agora que eu já entendi qual era o truque, vamos arrumar esse querido aqui. Então vamos lá. Graças também ao que eu já tinha feito embaixo e continua aparecendo depois que eu passei o vermelho,
me ajudou a encontrar as pintinhas e fazer ali o contorno com o tom mais escuro, no caso a sombra. E essa é a hora que quem subestimou esses marcadores se enganou legal e deve estar com muita vergonha pra assumir isso. Mas, gente, olha só, os marcadores são tão bons que ele deixou esse aspecto lisinho, sem marcas nenhuma, um degradê, uma aparência de profissional que, gente, se eu já tivesse usado um profissional na vida, coisa que eu nunca fiz, eu poderia muito bem dizer que esse era um. E poxa, isso nem é uma publi. Enfim, gente. E é óbvio que eu fiz a mesma coisa nesse morango, né, gente? Bom, depois que a gente aprende uma técnica, fica muito mais fácil de ter segurança e confiança para replicar ela nos outros. Bom, eu acho que até agora já foram demonstrações o suficientes para vocês verem a qualidade desse marcador. Então, se você gostou dele, eu vou deixar o link aqui embaixo de onde eu comprei, foi na Shopee, inclusive, para vocês também comprarem, se vocês gostaram dele. Olha, eu vou dizer bem a verdade, eu acho que esses marcadores não vão durar muito por esse valor, principalmente porque, aparentemente, ele tá ganhando uma fama no TikTok, e entre esses conteúdos que pintam aqueles desenhos de cachorro, eu não sei o que é aquilo exatamente, mas é muito fofo, enfim, estão fazendo muito. Então por isso eu acho que eles podem aumentar o valor, porque ficou famosinho na internet, enfim, não sei. Mas se eu fosse você, eu aproveitava, tanto pelo valor, que tava tipo 30 e poucos por 48 cores, aonde eu comprei, e inclusive o link já tá aqui embaixo, quanto pela qualidade que vocês já viram nesse vídeo. Então assim, o custo-benefício dele, e é isso que a gente tem que avaliar, é que é bom. Não é uma marca famosa e muito menos não é profissional. Para quem, por exemplo, tá começando, para quem se interessa em aprender sobre marcadores, ele se torna uma ótima opção. Até porque, onde você vai encontrar 48 cores por um preço desse? E aqui eu poderia até comparar ele com os marcadores da Cis, porque a qualidade, pelo menos assim, no uso, é muito parecida. Então, por fim, esse é o meu veredito. Eu acho que sim, essas canetas foram subestimadas, talvez pelo valor baixo ou mesmo pela marca não ser tão conhecida ainda. Elas com certeza superaram as minhas expectativas. Vão ser muito úteis para mim aqui nos vídeos e, enfim, para as minhas artes, principalmente. O que quer dizer, então, que eu posso aumentar a nota que eu dei no começo do vídeo. E eu dou uma nota 10, porque me surpreendeu. Na verdade, não. Vou dar nota 9. Então ela perde um ponto porque me fez passar por todo aquele perrengue de abrir a caneta e espirrar a tinta pra todo lado. Enfim, não, vai ficar com 9. E vamos então para o terceiro e último teste com essas canetas. Uma pintura cheia de degradês, um pôr do sol bonito. Só que esse vídeo não vai ficar aqui nesse canal. Eu vou postar ele lá no meu Instagram. Então se você quiser ver o resultado, é só ir lá me seguir e acompanhar tudo que eu faço por lá. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa o seu like, por favor, não esquece. Compartilhe esse vídeo com seu amigo ou amiga que gosta de arte. E te vejo no próximo vídeo. Tchau!